Boa noite, meus amigos. Mais uma vez, estamos ao ar na nossa fanpage do Facebook. Hoje, dia 18, estamos recebendo o nosso irmão de Sete Lagoas, Aloísio Vander. Boa noite. Boa noite, Delane. Boa noite, amigos, seguidores da Sociedade Eurípides Barçanufo. Muito bem. Nós agradecemos a presença do Aloísio conosco, o tema da palestra dele hoje, felicidade e gratidão. Agradecemos a presença de todos aqueles que estão ao vivo, online conosco. Ok, vamos lá então. Felicidade. Felicidade é um bem que todos nós procuramos, todos nós desejamos. Aliás, a gente faz o objetivo da nossa vida a busca pela felicidade. Mas tem um filósofo do iluminismo francês que nos chama a atenção para algo muito importante. Ele diz o seguinte: todo homem quer ser feliz, mas para consegui-lo precisa compreender o que é a felicidade. Então, para nós sermos felizes, nós precisamos saber o que é a felicidade, onde encontrá-la e, sobretudo, saber identificá-la com precisão, para que nós não sejamos enganados por outras ofertas que o mundo nos traz e que, na verdade, são prazeres efêmeros, que são bons naquele momento, mas que depois nos trazem uma decepção, um sofrimento muito grandes. Tem pessoas que acham que ser feliz é gostar da vida que leva. Será que ser feliz é realmente levar a vida de qualquer maneira, sem compromissos, sem responsabilidades, sem deveres, sem horários? Muita gente acha que é, né? Outros ainda acham que a felicidade ela está ligada aos recursos materiais disponíveis. Quanto mais recurso material disponível, mais feliz a pessoa acha que vai ser. Mas nós temos visto milionários, depressivos e até se suicidando. Então nós temos que questionar se os recursos materiais abundantes são mesmo fatores indispensáveis à felicidade. Outras pessoas ainda acreditam que a felicidade está no desaparecimento dos conflitos interiores. Se você tiver uma paz, uma serenidade interior, você será feliz. Nós concordamos em parte com essa afirmativa. Realmente, se você não tiver conflitos interiores, você vai ser feliz. Mas nós temos que pensar o seguinte: nós somos seres humanos. Nós estamos encarnados num planeta de provas e expiações. Nosso passado é tenebroso. Então, como nos livrarmos dos conflitos interiores de um momento para outro? E alcançarmos essa tão sonhada felicidade a partir disso? Impossível, né? Impossível. É impossível. A cessação dos conflitos interiores é um trabalho prolongado, de longo prazo, é um processo de dedicação ao autoconhecimento. Leva tempo. Outros acham que a felicidade é a satisfação dos desejos, de todos os desejos. Eu quero comer, eu como, eu quero fazer sexo, eu faço, eu quero ir a festas, eu vou. Enfim, como se o mundo fosse um parque de diversões, um ambiente para locupletação dos meus instintos materiais, dos meus desejos. Será que isso é felicidade? Nós acreditamos que não, que essas propostas elas não representam o nosso encontro com a verdadeira felicidade. O que seria, então, ser feliz? Nós temos que perguntar aos grandes mestres, aquelas pessoas que passaram pela Terra, nos indicando com segurança o caminho da felicidade. E um deles vai dizer o seguinte, que a felicidade é, sim, a paz interior, conforme nós comentamos há pouco, mas é uma paz interior que é conquistada lentamente a partir de um esforço pessoal de autoaperfeiçoamento. Aquela paz interior que não é esmagada nem pelas derrotas
e nem é inflada pelo sucesso, né? Ou seja, aquela serenidade, aquela estabilidade, que não se deslumbra com o sucesso e nem se deixa esmagar pelas derrotas. Aquela que é capaz de viver intensamente as experiências dentro de um contexto de serenidade profunda, compreendendo que eles, os conflitos, são todos efêmeros, que é inútil apegar-se a eles. Falo isso porque tem pessoas que se apegam até às coisas ruins, ficam presas àquilo ali, né, utilizam aquilo para se vitimizar, porque a autoestima ela é tão baixa que essas pessoas elas preferem manter uma postura de doentes, de enfermos, de coitadinhos, se apegando a coisas que já passaram há muito tempo. Ser feliz é não perder as ilusões. Só perde as ilusões quem se iludiu. Só quem se iludiu que perde as ilusões. E isso nos remete ao nosso codificador, porque foi uma pessoa que sofreu muito durante esse período que ele fez a codificação, de 1854 a 1869, muito atacado pelos poderes seculares, né? Tanto da ciência quanto da religião, e inclusive ataques de pessoas muito próximas a ele. Então, isso minou a saúde dele, nós sabemos, levou ele à desencarnação precoce, aos 65 anos incompletos. Mas tem uma frase dele no Obras Póstumas, e o Allan Kardec era uma pessoa que ele sofria, como toda pessoa humana, mas ele nunca desistia. Ele estava sempre avançando, avançando nas suas conquistas íntimas, nas suas conquistas interiores, e no cumprimento dos seus deveres, sem se deixar abater. Então, nos legou um exemplo profundo. E ele escreveu em Obras Póstumas um pensamento que me marcou muito. Sempre quando eu estou vivendo algum tipo de aflição, de problema mais acentuado, eu procuro lembrar dessa frase de Kardec, que está lá no livro Obras Póstumas, que não foi um livro que ele escreveu, mas foi uma coletânea de textos avulsos que foram reunidos e publicados sob o título de Obras Póstumas. Ele diz lá o seguinte: quando sobrevinha uma decepção, uma contrariedade qualquer, eu procurava me elevar em pensamento acima da humanidade, antecipando o lugar para onde eu iria após a desencarnação, entre os bons espíritos. E dali eu divisava todos os problemas lá embaixo. E aí eles perdiam a sua importância. E eu ficava imune a eles. E é assim, essa é uma das fórmulas bacanas da felicidade. É você enxergar os problemas, dimensioná-los do ponto de vista espiritual. A gente se desespera muito com os problemas porque a gente deixa que eles façam um cerco em torno de nós. Para vê-los, dimensioná-los corretamente, nós temos que dar uns passos atrás. Ou então nos elevar. O fato é que nós devemos sair desse círculo para poder avaliar a coisa de forma externa e assim tomarmos pé da situação. E, a partir daí, evidentemente, vislumbrarmos alguma solução viável para esse problema. Chico Xavier também foi um grande mestre, que nos ensinou de forma magistral o caminho para encontrarmos a felicidade. E ele dizia que a felicidade é o amor pela vida, é gostar de viver, diferente do indivíduo que gosta da vida que leva. O Chico diz que nós temos que amar a vida e gostar da vida como ela é. A vida que nos foi oferecida. Uma oportunidade reencarnatória dentro de um quadro de provações e de lutas que está de acordo com o nosso perfil, com as nossas conquistas e com as nossas necessidades evolutivas. E não com aquilo que eu quero para a satisfação exclusiva dos meus desejos.
Então, o sofrimento, assim como o bem-estar, é um estado interior. Depende de como a pessoa vê e olha esse sofrimento. Um livro muito bacana que eu li há uns 2 ou 3 anos atrás, de um monge budista chamado Matthieu Ricard, muito famoso, muito lido, muito respeitado no mundo. Ele conta a história de uma monja que, durante a invasão do Tibete, em 1949, ela foi presa num quarto escuro e ficou ali durante muito tempo, como forma de tortura. E o repórter que a entrevistou, ela já velhinha, perguntou por que ela fez para não enlouquecer. Então ela diz que usava algo que ela aprendeu nos mosteiros, porque era monja. Ela se concentrava e meditava e se imaginava fora daquele lugar, num ambiente florido, tranquilo, junto à natureza. Nas poucas horas que ela conseguia dormir, ela então se desvencilhava daquele ambiente, mas quando ela estava acordada, então ela meditava, ela orava, e assim ela conseguiu ficar todos aqueles anos presa e sair dali sem nenhum trauma mais grave. Tanto é que, quando perguntada sobre esse período, ela não falava com rancor, com ódio, ela não retornava emocionalmente àquele período. Ela falava com a serenidade de quem passou por uma experiência dolorosa, rude, mas que aprendeu a lição. E que aquilo foi bom para a maturidade espiritual dela. Um outro grande instrutor que nós consideramos capaz de nos ensinar muito sobre a felicidade foi Albert Schweitzer, que foi um grande organista de bar no século XIX, fazia muito sucesso nas plateias, muito famoso, muito respeitado, e ele de uma hora para outra resolve estudar medicina e mudar-se para a África, para o Gabão, para cuidar de leprosos. Levava uma vida boa na Alemanha e de repente resolve ir para a África, viver no meio dos miseráveis, em condição precária, e cuidar de pessoas leprosas. Então ele dizia o seguinte, que a felicidade não é meramente um sentimento agradável, uma emoção passageira, uma disposição de ânimo. É um excelente estado de ser. É uma maneira de interpretar o mundo. Porque quando eles diziam para ele, Alberto, nós mandamos 10 médicos para a África, mas você fica aqui conosco para poder fazer a nossa felicidade nos teatros. Ele falava, não, eu sou feliz aqui. E ali ele viveu até morrer. Dizem, eu segundo soube pela psicografia do Divaldo, que Schweitzer é mentor de um centro espírita aqui no Brasil. Trabalha aqui nas terras brasileiras. A felicidade também não é um estado de exaltação que deva ser perpetuado a qualquer custo. Tem pessoas que acham que a felicidade é isso. Então elas encontram um estimulante e passam a usar esse estimulante o tempo todo, né, como se fosse uma droga, pode ser até uma droga mesmo, para que elas fiquem sempre eufóricas. Isso é uma fuga da existência. Uma fuga. Imagina um sujeito como Nelson Mandela, ficou 27 anos preso por um crime político. Não cometeu nenhum crime. Não assassinou ninguém, não roubou. Mas por se opor ao sistema do apartheid na África do Sul, ele foi preso político, 27 anos. Imagina que experiência rude. Uma cela pequenininha, de teto baixo, 1,70 m de altura, ele tinha mais que isso. E era torturado diariamente pelos carcereiros. Então, quando Mandela deixou a prisão, ele entrou, já era jovem, saiu já idoso. Ele, ao atravessar os umbrais da prisão, que davam a ele o acesso à liberdade,
ele disse o seguinte: quando eu saí na direção daquele portão, eu percebi que se eu não deixasse para trás todas aquelas amarguras, todo aquele ódio, embora lá fora eu continuaria preso. Então ele chegou à conclusão seguinte, que a felicidade, para ele, foi um processo de purgar as toxinas mentais, do ódio, da obsessão, da amargura, que envenenavam a sua alma. Ele conseguiu administrar esses sentimentos negativos, inferiores, infelicitadores, e encontrou, a partir da purgação deles, a felicidade. De sorte que Mandela, quando ele recuperou a liberdade, depois eleito presidente da África do Sul, no dia da comemoração da vitória da eleição, num banquete, ele convida os 2 carcereiros para sentar ambos ao seu lado. E os tratou de forma extremamente honrosa, mostrando para ele mesmo, não para os outros fazer uma exibição de falsidade, mas provar para ele mesmo que ele havia conseguido purgar o ódio, o rancor, que ele sentiu com intensidade durante muito tempo, enquanto esteve preso. Isso é maravilhoso, gente. Nós conseguimos purgar esses sentimentos e dar vazão apenas aos bons sentimentos. Esse é um caminho excelente da felicidade, que o Mandela nos indica. O Mathieu Ricard, que eu citei há pouco, ele diz o seguinte: o sofrimento ele está intimamente ligado a um mal entendido sobre a natureza da realidade. O que é a realidade? Mathieu Ricard é budista. O que é a realidade para nós espíritas? Eu lanço mão de uma frase do próprio Cristo, quando ele diz: a felicidade repousa sobre a verdade. Aliás, essa frase não está no Evangelho, mas ele diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa, capaz de nos libertar? Diz Hermance, num dos seus livros, que eu não me recordo, que a felicidade, acho que Reforma Íntima Sem Martírio, que a felicidade a qual se referia Jesus, que nos libertará, é a verdade sobre nós mesmos. A verdade sobre a natureza humana. A verdade sobre a finalidade da nossa encarnação. A nossa origem, de onde que nós viemos, por que estamos aqui, qual a nossa destinação. São aquelas 3 perguntas clássicas da filosofia e da religião que estão sem respostas até hoje. Mas que o cristianismo já ofereceu resposta, poucos conseguem perceber isso na prática, e o espiritismo também vem rasgar esse véu que guardava esse mistério sobre a vida futura, de sorte que estamos hoje bem esclarecidos sobre essa verdade. Sabemos quem somos, de onde viemos e qual é a nossa destinação. Mas, se isso tudo nos encaminha para a felicidade, nós precisamos também saber quais são os empecilhos à nossa felicidade. Quais são as causas da infelicidade. Uma das grandes causas de infelicidade é acreditar que nós podemos ser felizes sem nos interessarmos pela felicidade dos outros. Em outras palavras, que está exarado lá na questão 900 e pouco do Livro dos Espíritos, é acreditar que nós podemos ser felizes sendo egoístas. Porque não se interessar pela felicidade dos outros é a expressão do egoísmo. Então, sendo egoístas, nós não vamos alcançar a felicidade. Porque nós somos seres gregários, nós vivemos numa rede. Enquanto um de nós for infeliz, eu não serei feliz. Dizem que Siddhartha Gautama, o Buda, quando alcançou o Nirvana, quando ele alcançou a iluminação, ele disse a seguinte frase: não descansarei até que o último
o ser humano também seja feliz. Isso é o contrário do egoísmo. É a expressão mais sublime do altruísmo. E desejar que o outro seja feliz não é desejar para ele a felicidade que eu quero para mim, mas desejar sinceramente e trabalhar para isso, para que ele encontre um sentido para a sua vida. Porque cada um tem um trajeto específico. Vem de um trajeto e vai seguir o seu trajeto. Não existe uma receita de bolo para ser feliz, mas existem esses conceitos gerais que devem ser aplicados para que encontremos a felicidade. Uma outra coisa também que atrapalha a nossa felicidade aqui na Terra é o fato de nós vivermos muito aparentados, muito dispersos mentalmente, deixando de viver cada momento da nossa existência como se fosse um momento pleno de significado, de realização, e o que é de fato. Aquilo que os budistas chamam de atenção plena. Nós temos que prestar atenção e nos dedicar e nos entregar ao momento que nós estamos vivendo. Não banalizar as coisas, não banalizar a vida. Eu me lembro aqui do Chico, sempre a gente se lembra do Chico. Se o Chico estivesse passando na rua e visse uma florzinha minúscula incrustada ali no cantinho da sarjeta, ele era capaz de parar, de olhar e de ter pensamentos sublimes sobre a natureza, sobre a criação, sobre Deus, e verter até lágrimas. Ver uma criancinha passando e enxergar o nosso, enfim, uma série de questões a respeito da vida, da existência, do seu significado. E se emocionar com isso. Isso é não banalizar a nossa existência. O Chico dizia que não havia um dia sequer na vida dele que ele não vertesse lágrimas. Eu acredito que é por isso, porque ele não banalizava a vida. Ele vivia intensamente cada momento. E Emmanuel, ele diz um certo momento que nós vivemos um ciclo de reencarnações inferiores de baixo teor, é justamente por nossa falta de atenção. Nós não prestamos atenção. Nós descemos ao plano físico com a programação, com uma finalidade, com um objetivo. Chegamos aqui e a gente se deixa distrair pelos acontecimentos à margem e nos desviamos. Muitas vezes acordando no inverno da existência, quando já é tarde para encetar alguma ação que reverta o quadro. E aí fica para a próxima. Em situação, evidentemente, mais difícil, mais complicada. Um outro motivo das nossas infelicidades é não entender a diferença entre infelicidade e as dores efêmeras. Esta última, a dor efêmera, ela depende de circunstâncias exteriores. Agora, a infelicidade é um estado profundo de insatisfação. Por isso que o tema é felicidade e gratidão. Porque a insatisfação, ela é capaz de trazer infelicidade para o indivíduo até quando as circunstâncias exteriores são favoráveis. Tudo sorri para ele, mas ele está infeliz. Não é aquilo que ele quer. Ele quer que Deus faça o que ele quer. A gratidão, sim, é um elemento essencial, indispensável à felicidade. Podemos dizer que sem gratidão não há felicidade. O ingrato é um indivíduo exigente, egoísta, orgulhoso, exigente. Lembra do filho pródigo, que pediu ao pai a herança antes do tempo. É quando a gente pede a Deus certas concessões das quais não somos merecedores e com as quais não sabemos lidar de forma equilibrada. Então nós vamos ter muita dificuldade se elas nos forem concedidas. É o caso do filho pródigo. O Senhor concedeu a ele as prerrogativas, mesmo sem que ele merecesse, e ele então destruiu a própria existência, tendo que voltar à casa paterna, depois de muito sofrimento, de muita luta, de muitos avatares, de muitas reencarnações expiatórias.
ele vai retornar ao equilíbrio, vai retornar à casa do Pai, à paz interior, à serenidade. Então é muito difícil. Nós precisamos incorporar esses valores para nós identificarmos a felicidade e buscarmos a felicidade onde ela realmente está. E não sermos enganados pelo canto da sereia que o mundo nos oferece a todos os instantes. E quero encerrar aqui minha participação lembrando para vocês um caso que circulou muito na internet, talvez já seja do conhecimento de vocês, mas eu acho ele muito emblemático e muito oportuno quando o nosso tema é felicidade e gratidão. Então, conta-se o seguinte, que um aviador da aeronáutica americana, da Força Aérea Americana, ele foi participar da Guerra do Vietnã, ele pilotava um bombardeiro, e depois de várias missões de combate, o avião dele foi derrubado por um míssil inimigo. E ele, então, para não morrer junto com o avião, ele saltou de paraquedas. Mas, infelizmente, caiu na selva, foi capturado e passou 6 longos anos numa prisão vietnamita. Quando ele retorna aos Estados Unidos, ele começa a dar palestras falando das aventuras dele. Na prisão, durante a guerra, enfim. E um certo dia, ele estava num restaurante, e ele foi saudado por um homem que ele não conhecia. O sujeito já estava observando ele há muito tempo, num canto ali da sala, e ele via que estava sendo observado e ficou um pouco incomodado, sem saber o que era. E depois, certo tempo, o homem caminha na sua direção. Chega para ele, estende a mão para cumprimentá-lo. Ele corresponde, e o sujeito diz: olá, você é Charles Plumb? Você era piloto no Vietnã? Seu avião foi derrubado? E o Plumb ficou meio surpreso com aquilo. E respondeu afirmativamente: sim, sou eu mesmo. Né? Se o paraquedas não tivesse aberto, não estaria aqui. E você quem é? E ele responde: eu era o marujo que dobrava o seu paraquedas. Parece que funcionou bem, não? Ele, sim, claro, senão não estaria aqui. Estaria morto. E os dois conversaram durante muito tempo ali, relembrando aqueles tempos terríveis. E quando ele voltou para o hotel, do quarto de hotel, aquele velho piloto da Força Aérea Americana não conseguiu conciliar o sono e ficou ali pensando e se perguntando: quantas vezes eu vi aquele homem no porta-aviões e nunca disse para ele sequer um bom dia? Eu era um piloto, oficial, arrogante. E ele quem era? Um marujo, um simples recruta, um soldado insignificante. E pensou também nas horas em que aquele marinheiro humilde passou ali no barco, dobrando os paraquedas, enrolando os fios de seda com o maior cuidado. Não só o dele, mas o paraquedas de outros tantos oficiais. Com aquele cuidado, né? Para que não desse nada errado. Para que aquelas pessoas, em usando aquele material, fossem bem-sucedidas. Pessoas que ele não conhecia, que não davam bola para ele. E o Plumb chorou. Chorou copiosamente, pensando na sua ingratidão diante da vida e das pessoas que estavam à sua volta e que o serviram e que permitiram que ele voltasse em segurança à sua terra natal. A partir daquele momento, toda vez que ele iniciava a sua palestra, ele fazia a seguinte pergunta: quem dobrou o seu paraquedas hoje? E apontava para as pessoas. E dizia: todos nós temos alguém cujo trabalho é importante para que nós possamos seguir adiante e cumprir as nossas tarefas. Precisamos muito, muito dos paraquedas dos outros,
durante todo o dia. Precisamos de um paraquedas físico, precisamos de um paraquedas emocional, precisamos de um paraquedas mental, paraquedas espiritual. E muitas vezes nós não conseguimos produzi-lo nós mesmos, precisamos que os outros nos ajudem. Às vezes, nos desafios que a vida nos apresenta diariamente, nós perdemos de vista o que é verdadeiramente importante. E as pessoas que nos salvaram, que nos auxiliaram nos momentos oportunos, sem que nós tenhamos pedido. E muitas vezes sem que nós tenhamos sequer percebido. Porque nós espíritas sabemos o quanto a espiritualidade amiga tem se empenhado para que nós possamos obter sucesso na nossa presente existência. E quantas dificuldades em que nos emaranhamos eles nos retiraram, sem que nós nem tivéssemos tomado conhecimento. Quantas vezes nós deixamos de saudar, de agradecer, de felicitar alguém, ou ainda simplesmente dizer alguma coisa amável. Simplesmente. É bom nós começarmos a prestar atenção nessas situações, nessas pessoas, que são para nós verdadeiros paraquedas, e agradecê-las. Mesmo que nós não tenhamos as melhores palavras, mesmo que nós sejamos intuídos apenas a dizer muito obrigado. Muito obrigado. Agradecer a vida, agradecer a Deus, agradecer aos nossos benfeitores, agradecer aos nossos amigos. Porque a gratidão é, sem sombra de dúvida, um elemento fundamental, imprescindível, para que nós possamos entrar no verdadeiro caminho que leva à felicidade. Aquela felicidade que Jesus prometeu aos seus discípulos. Eu vos darei a felicidade, a paz. Mas não aquela que o mundo pode dar, mas aquela que não vos será tirada. Que ladrão não rouba e que traça não rói. Persigamos essa felicidade, meus irmãos. Muito obrigado pela atenção de todos, muita paz, que o Senhor nos abençoe e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Aloísio, pela sua participação hoje conosco, nesta quinta-feira, em que os nossos corações da Associação Eurípides Barçanufo está em vibração pelo retorno do nosso irmão Wilson à pátria espiritual. O Wilson, marido da nossa companheira Tânia, retornou ontem à pátria espiritual e todos nós estamos desde ontem em prece. E muito oportuna foi a sua abordagem de hoje, que nos comoveu. Nós agradecemos profundamente a sua participação na noite de hoje. Neste momento, nós agradecemos ao nosso querido companheiro pela belíssima palestra e já com os nossos corações cheios de alegria, vamos elevar o nosso pensamento em agradecimento ao Pai espiritual, recebendo neste momento as energias benéficas que os amigos espirituais estão nos auxiliando, nos envolvendo nessa energia. Através do coronário, vamos sentir os fluidos benéficos chegando até nós, passando pelo frontal e sendo distribuído pelos centros vitais laríngeo, trabalhando a nossa garganta, as nossas cordas vocais, no cardíaco, envolvendo o nosso coração. Sintamos ele neste momento repleto de luz,
no centro gástrico, esplênico, genésico. Vamos sentindo a revitalização desses órgãos, porque o passe atua como revitalizador, compondo e recompondo os campos fluídicos, auxiliando assim na cura das enfermidades de toda a ordem, a partir do reequilíbrio geral. Queridos irmãos, estamos nos sentindo agora mais leves, envoltos nessas energias curadoras. O nosso coração, repleto de luz, agora está cheio de alegria, de gratidão por estarmos aqui na Terra. Deus, a divindade é puro amor e sabe muito bem de nossos mananciais espirituais, mentais, psicológicos e físicos, pois habita em nosso interior e sempre suaviza os nossos caminhos. Vamos sentir então essa suavidade, este amor de Deus, e continuando o nosso passe através da música. Sinto mãos pairando sobre mim, vou orar ao meu anjo guardião, elevar o meu padrão até o céu, tomar o passe, a doce imposição, concentrando, transfundindo, dispersando, refluindo, tudo com a divina força da boa vontade. Vou manter no pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus, elevar os sentimentos meus, receber das esferas de luz, energia de restauração, fluidos cósmicos de libertação. Para conservar esse ambiente, o pensamento é tudo. Orar, estar em boa sintonia, servir com muita paz e alegria, doar sempre o melhor de mim pro outro, sorrir, às vezes muito é dar tão pouco, tomar o passe com fé e humildade, pedir por espiritualidade, orar, agradecer pelo auxílio, seguir amando a Deus, pois somos seus filhos. Vamos sentir o amor de Deus envolvendo os nossos corações e aliviando as nossas dores. Muita paz, que assim seja.